E aí, tudo tranquilo? Hoje a gente vai fazer uma aula diferente. Como Guerra Fria é um assunto bastante grande e bastante importante para, enfim, para muitas coisas, a gente vai começar esse tema com uma linha do tempo comentada. Então hoje eu não vou me ater a cada elemento, é até bom, porque se você está se preparando para alguma prova, eu vou passar pelas coisas e aí se tiver algo que você não tem ideia do que se trata, você vai perceber que precisa estudar. Mas, enfim, aqui você vai ter uma ideia do conjunto. E uma outra diferença é que eu não vou ficar aparecendo. Você não vai precisar ficar vendo a minha cara, nem metade da cara do Homer, que está aqui atrás. Eu vou deixar só a linha do tempo para vocês verem e eu vou comentando em cima. Vamos ver se esse jeito funciona também, tá bom? Então, deixa eu transmitir para você. Então, aqui, Guerra Fria, né? Vamos falar da Guerra Fria. A Guerra Fria, de uma maneira geral, as pessoas falam da Guerra Fria como algo que começou imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, o que não é verdade. Se você pensar que no fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética são aliados, você começa a imaginar que era possível que eles criassem ou elaborassem algum jeito de conviver bem. O Roosevelt, presidente dos Estados Unidos até quase o fim da guerra, porque ele morre no finalzinho, ele tinha certeza que, apesar das diferenças com a União Soviética, poderia conseguir uma espécie de convivência com Stalin. No entanto, ele morre, o vice dele, o Truman, não tem tanta certeza e tem mais desconfiança e é mais frágil nessa relação com a União Soviética. Então, já no fim da guerra, você tem um começo de problemas ali, de problemas na relação entre os Estados Unidos e a União Soviética. A própria rendição alemã é um problema, porque americanos e soviéticos correram para ver quem chegava primeiro em Berlim. Ou seja, se havia uma certa aposta ali, é porque a coisa não estava indo tão bem. O outro exemplo disso são as bombas atômicas. O Truman demora, ele fica pensando como contar que vai lançar bombas atômicas no Japão, e quando conta, o Stalin finge que não é tão importante, porque no fundo ele já sabia, a espionagem soviética já sabia, mas isso mostra como a relação das duas partes estava azedando. No entanto, com o fim da guerra, não estava claro ainda para ninguém que viria algo nas proporções da Guerra Fria. São só os eventos dos anos seguintes que vão apontando para isso. Aqui eu vou mencionar os mais importantes. Já no ano seguinte, de 46, você tem um longo discurso, na verdade, uma série de palestras e de falas do Churchill, que assim que termina a guerra perde o cargo de primeiro-ministro, ele fica meio arrasado, mas ele, enfim, faz uma série de palestras dizendo que há uma cortina de ferro na Europa, que a Europa está dividida em dois e que é preciso, enfim, fazer alguma coisa, não é possível permitir que o leste europeu caia sob os poderes da União Soviética, embora isso tivesse em parte sido acordado lá naqueles acordos finais sobre o pós-guerra, sobretudo em alta. Mas ele diz: olha, a gente tem que olhar, a gente tem que tomar cuidado. A Grécia vivia uma espécie de guerra civil entre um grupo comunista e outro grupo anticomunista, e o Churchill dizendo que era preciso que os Estados Unidos ajudasse o movimento grego a combater o comunismo e tal. E nesse mesmo ano, o embaixador norte-americano na União Soviética ele manda um longo telegrama, um longuíssimo telegrama com milhares de palavras, meio que alertando os Estados Unidos das pretensões expansionistas soviéticas, o que ele estava um pouco exagerando, não era bem assim. O Stalin tinha a intenção de crescer só até onde as forças soviéticas já tinham avançado. Ele não tinha a pretensão de tomar a Europa Ocidental. Mas o embaixador norte-americano, o Kennan, ele dá uma exagerada, embora ele acreditasse de fato no que ele falou, nessas pretensões expansionistas, e diz que não há como lidar com a União Soviética a não ser com a força. E aí isso vai gerando um certo temor no Truman, no governo americano e em seguida para outros grupos.
A coisa piora em 47 com a doutrina Truman. As coisas nessa linha do tempo em vermelho são as mais importantes para vocês lembrarem caso estejam preocupados com alguma avaliação. A doutrina Truman é um discurso do presidente Truman no parlamento dizendo que os Estados Unidos precisam intervir em qualquer parte do globo para evitar a subida do comunismo. Em termos de história dos Estados Unidos, isso é muito importante, porque é a primeira grande virada da política externa norte-americana, que sempre foi isolacionista e agora deixa de ser. Mas, no fundo, Truman não estava tão preocupado assim com um combate planetário. Era mais um discurso para conseguir grana do Congresso, para fazer algumas coisas até em relação ao mundo, mas não o que acabou virando. Mas o fato dele ter falado e dito que a União Soviética era um perigo planetário, isso, obviamente, faz diferença e tem um grande impacto. No mesmo ano, ele lança o Plano Marshall, um plano de ajuda econômica para os países europeus. Uma coisa que é importante aqui, e até vale a pena eu aparecer de novo, uma coisa que é importante aqui é que o Plano Marshall, originalmente, foi oferecido a todos os países europeus. Ou seja, caso países do bloco comunista, lá do leste europeu, quisessem, enfim, aceitar o dinheiro dos Estados Unidos, porque aceitar dinheiro não é só aceitar dinheiro, né? Aceitar dinheiro é fazer comércio, é estreitar laços, então isso poderia ter consequências no médio prazo, mas o Stalin proíbe. O Stalin diz que quem está no bloco soviético vai ser ajudado pela União Soviética e ele não cai nessa pequena armadilha, mas isso reforça como o clima já não está lá grandes coisas. Voltando aqui, em 48 a gente tem a primeira crise de fato da Guerra Fria, que é a crise de Berlim. Talvez, para alguns historiadores, aqui começa a Guerra Fria. Antes você tinha um certo estranhamento, mas aqui você começa a Guerra Fria com a crise de Berlim. Você tinha tido aquela divisão da Alemanha em 4 partes, Berlim também tinha sido dividido em 4 partes. À medida que a relação entre a União Soviética e as outras partes, né, França, Inglaterra, Estados Unidos, iam piorando, a parte ocidental faz um acordo e meio que se unifica. Faz um acordo econômico e faz planos para uma unificação da parte ocidental. O Stalin é pego de surpresa, não sabia disso, se sente passado para trás, e aí ele fecha Berlim. Ele impede que caminhões e, enfim, alimentos, matéria-prima, enfim, produtos cheguem a Berlim Ocidental, porque Berlim Ocidental era dentro da parte alemã, depois da parte da Alemanha Oriental, da parte soviética, né? Depois vale a pena pegar um mapinha para entender isso melhor. Mas enfim, quando a gente voltar a essa aula, a gente fala melhor disso. Mas enfim, o Stalin meio que fecha Berlim, a Berlim Ocidental, esperando que ela acabe, enfim, sucumbindo e caindo nas suas garras. O Ocidente consegue abastecer Berlim Ocidental por avião, uma coisa que era muito difícil nesse momento, e contorna a crise. Mas dali era oficial que havia um problema entre os dois lados. Em 49, isso só fica mais claro com a criação da Comecon, que seria uma espécie de ajuda econômica da União Soviética para o seu bloco, mas que nem de perto tem o tamanho do Plano Marshall. A OTAN, isso é bem importante, né? Uma espécie de pacto militar do bloco europeu ocidental com os Estados Unidos. Por outro lado, a União Soviética estoura a sua bomba. Aqui não é bem o lugar para a gente falar disso, mas assim, o estouro da bomba soviética foi um impacto muito grande para os americanos. A CIA não tinha ideia de que eles já estavam nesse estágio. Semanas antes deles estourarem a bomba, a CIA garantiu que faltavam pelo menos 2 anos para eles conseguirem estourar a bomba e eles estouram semanas depois. E logo depois vão fazer avanços na tecnologia de bomba nuclear que vão amedrontar os americanos e tal. E para fechar um terrível ano de 49, do ponto de vista dos Estados Unidos, tem a Revolução Chinesa, que não conta muito com a ajuda soviética, apesar da crença em contrário dos Estados Unidos. É uma revolução que acontece basicamente
por questões internas, não dá para falar da Revolução Chinesa aqui, e nem é uma coisa que aparece muito em avaliação e tal. É uma coisa interessante, mas que a gente pode deixar mais para frente. Mas se você pensa do ponto de vista norte-americano, cara, olha só, olha, uma porção gigantesca do globo virou comunista, né? Os jornais americanos gostavam de mostrar o mapa e pintar de vermelho as áreas que caíam sob governos comunistas. Imagina, pintar a área da China era uma coisa gigante, né? E aí, em 1950, você tem o primeiro conflito armado, de fato, entre os dois lados. A Guerra da Coreia vai ser o protótipo dos conflitos da Guerra Fria. Porque você tem o envolvimento norte-americano, você tem o envolvimento soviético, mas eles não combatem diretamente. Não há declaração de guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Cada um deles apoia o seu lado, né? A Coreia do Norte estava sob influência soviética e vai ter, na verdade, vai ter mais ajuda da China até do que da União Soviética, mas vai ter ajuda comunista, e o Sul vai ter ajuda norte-americana. É a primeira vez que os Estados Unidos vão mandar tropas para fora, saem dos Estados Unidos para combater o comunismo fora. É uma guerra bastante importante na mentalidade americana, né, da Guerra Fria. E aí, todos esses eventos geram uma espécie de paranoia norte-americana que vai se espalhando por dentro dos Estados Unidos, vai se espalhando pela população civil, pelos habitantes, vai gerando, enfim, o que a gente chama de macartismo, uma espécie de caça às bruxas, todo mundo preocupado em descobrir se há espiões soviéticos, né? Nesse momento também se descobre que havia espionagem soviética no plano atômico americano. Alguns espiões soviéticos são descobertos, presos e, enfim, até mortos. Mas isso começa a se espalhar pela sociedade. Você tem esse Comitê de Atividades Anti-Americanas, que era uma espécie de CPI do Congresso norte-americano, que investigava denúncias de comunismo, e boa parte, pelo menos as denúncias mais famosas, recaíam sobre atores de Hollywood, atores, diretores, produtores, gente, muitas dessas pessoas de esquerda, de fato, quase nenhuma comunista, mas que acabavam caindo aí nessa teia de investigação. Muita gente perdeu emprego, algumas pessoas foram presas, muita gente passou anos sem trabalho por conta disso. O FBI era outra instituição responsável por esse tipo de investigação, né? Em 55, você tem o Pacto de Varsóvia, que é a resposta soviética para a OTAN, né? Esse pacto militar entre a União Soviética e o leste europeu. Não é bem um pacto, porque no lado soviético era muito mais uma imposição do que um pacto, mas enfim, para o mundo naquele momento parecia, né, a OTAN do outro lado. E você tem uma coisa que não está diretamente ligado à Guerra Fria, mas está, que é a Conferência de Bandung, que era uma espécie de reunião de países do terceiro mundo, termo que ganhava força nesse momento, países que estavam conquistando a sua independência na África, países que buscavam um lugar de independência na Guerra Fria, ou seja, não ficar ligado imediatamente nem à União Soviética, nem aos Estados Unidos. Então você teve essa conferência que tentou organizar uma espécie de terceira via. Você vê aqui, você tem mais ou menos a ordem, você não me preocupei em botar data, mas os países da Ásia e da África que vão ganhando a independência, né? Na ordem em que elas acontecem. Vai ver que os últimos casos são as colônias portuguesas ali na Angola e Moçambique, e depois o fim da Guerra do Vietnã. Mas esses países iam surgindo, ganhando a sua independência e buscando, digamos assim, um lugar ao sol fora da polarização da Guerra Fria. Voltando mais para a Guerra Fria diretamente, 56 é um ano importante. O Stalin tinha morrido em 53. Passa um tempo até que eles decidam quem vai suceder o Stalin, né? Ditadores muito centralizadores como o Stalin não costumam fazer sucessor, preparar um sucessor, eles têm medo de serem traídos e tal. O Stalin era completamente paranoico. Mas aí em 56 já está estabelecido um novo líder soviético, o Khrushchev, que começa o que a gente chama de uma desestalinização, ou seja, reduz um pouco o aparato
repressivo que o Stalin tinha montado, brutal, violento, quase que incomparável, só é comparável com o nazismo, assim, era de uma violência muito absurda. E aí ele começa a desmontar um pouco isso, desmontar os gulags, né, que eram as áreas de trabalho forçado na Sibéria, enfim, em cantos meio inóspitos da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, o Khrushchev mostra que não está ali de brincadeira. Por mais que ele anuncie uma desestalinização, uma redução da violência, quando a Hungria tenta sair do bloco, quando a Hungria tenta dar mais liberdade política aos seus cidadãos, o Khrushchev vai lá e intervém, derruba o governo e tal, e mostra que abriu, mas não tanto, né? Mas no que se refere aos Estados Unidos, ele propõe uma coexistência pacífica. Uma proposta que é muito mais da boca para fora do que de verdade, porque a gente vai ter o pior período da Guerra Fria a partir dali, começando com a Revolução Cubana. Mais uma vez, não foi uma revolução patrocinada pela União Soviética, a União Soviética meio que ignorou todo o processo, uma revolução que tem causas internas. O Fidel não tinha a intenção de entrar para o bloco soviético, mas os Estados Unidos viam nele um comunista, que ele não era, e ele acaba ficando sem opção que não fosse se aliar à União Soviética, que propôs comprar o açúcar cubano, vender petróleo a preço baixo. Mas o resultado disso, isso é importante, porque isso vai aumentar a paranoia norte-americana. Se eles já estavam paranoicos na década de 50, quando eles veem que tem um país comunista do lado deles, aquilo ali vai aumentar tudo, né? E aí, em 61, você tem o Muro de Berlim, né? De novo, num acirramento desse período da Guerra Fria. Não dá para conviver mais, então não dá para ter passagem livre de Berlim Ocidental para Berlim Oriental, porque havia uma divisão, mas não tinha um muro, né? Não tinha nada físico separando uma coisa da outra. Então, ainda era fácil passar, né, de um lado para o outro, visitar alguém e tal. E aí, constrói o muro. Quem construiu o muro foi o lado oriental, foi o lado comunista, porque era do lado comunista que as pessoas queriam sair, né? Na verdade, a opressão era tão grande e tão generalizada que as pessoas do bloco comunista que queriam sair. Mas não pode, né? No bloco comunista você tem a proibição de migrar para o outro lado. Para você poder viajar, você tinha que, enfim, conseguir uma permissão. Era perrengue, porque eles sabiam que quem sair não vai voltar, né? Em 62, crise dos mísseis. Também mega importante. Vocês veem que o tamanho aí das letras tem a ver com a importância da coisa. Então, a crise dos mísseis é o momento mais tenso da Guerra Fria, né? O momento mais tenso da Guerra Fria, onde quase que, de fato, pela primeira vez, União Soviética e Estados Unidos declararam guerra aberta um contra o outro, que levaria a um desastre de proporções mundiais. Mas, no fim, o Kennedy é muito hábil nessa negociação e consegue pressionar os soviéticos para trás. O Khrushchev acaba enfim, não pagando para ver, isso vai custar caro para ele depois, ele vai acabar, enfim, sofrendo um golpe um pouco mais para frente, em parte por essa demonstração de fraqueza, sorte do mundo. Na América Latina, se você pegar a década de 60 até o início da década de 80, vai ser marcado por golpes militares, aí sim com apoio norte-americano, para evitar que uma nova Cuba acontecesse. Então, toda vez que um governo mais ou menos de esquerda, como o João Goulart, que não era nada comunista, subiu ao poder ou fazia alianças com uma esquerda mais radical, os Estados Unidos apoiava, incentivava. Em alguns casos foi diretamente responsável pela queda do governo, como no Chile. Em outras foi apenas um ponto de apoio, um incentivo, como no caso do Brasil. Em 68, você tem levantes progressistas, normalmente movidos por jovens em todo lugar, nos Estados Unidos, Europa Ocidental, até na Europa Oriental, na Tchecoslováquia, movimentos assim em prol de mais liberdade, mais direitos, mais igualdade, mas em todo canto esses movimentos foram reprimidos, seja nos Estados Unidos, seja na Tchecoslováquia,
em todos esses lugares, esses movimentos que exigiam mais liberdade foram reprimidos, né? E aí começa um período de detente, né? Aí começa um período bem mais tranquilo da Guerra Fria, onde o risco de um conflito real deixou de existir ou passou a ser cada vez mais remoto. Para o vídeo não ficar grande, vou parar aqui e vou gravar um outro com a outra metade, beleza?